Fala aí, galera! E aí, belezeira? Como é que você está, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha? Tudo em riba? Tudo maravilha? Espero que sim, fofinho. Espero que esteja tudo bem. Você preparado aí para mais uma aula aqui na Escola Vestibular, que a gente vai ajudar você a pavimentar o seu maravilhoso caminho rumo à universidade, galera. Maravilha? Hoje nós vamos começar uma parte da física muito da hora, que é a parte de ótica geométrica. A ótica geométrica, galera, ela estuda o trajeto da luz e estuda os sistemas ópticos, alguns sistemas ópticos que produzem imagens. Espelhos planos, côncavos, convexos, lentes convergentes, divergentes, o globo ocular, enfim, estuda a parte relacionada ao trajeto da luz. Belezeira? E para começar essa parada, eu vou falar para vocês dos 3 princípios da ótica geométrica que a gente tem que saber. Belezeira? O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, o princípio é uma constatação que a gente chega sem uma demonstração formal. Isso é o princípio, não é o começo de alguma coisa, tá? Na física, o princípio é uma constatação que você chega, que você conclui depois de observar a natureza. Belezeira? Isso é um princípio. Então, o princípio da propagação retilínea da luz diz o seguinte, anota aí, fofinho. A luz em um meio homogêneo e transparente propaga em linha reta, tá? Muitas são as evidências disso. A produção de sombras, penumbra, eclipses, câmera escura, né, que é aquelas câmeras que você vai no circo lá, vê o palhacinho lá, brincando com aquilo lá, bem antigueira, tataravó da sua câmera fotográfica. E são exemplos de que, de fato, a luz propaga em linha reta. Então esse é o princípio que a gente mais vai explorar nos exercícios. O segundo princípio é o da independência dos raios de luz. O que quer dizer isso? Se 2 raios de luz cruzam, beleza? Um cruza com o outro, o que acontece? Isso, porra nenhuma. Ele continua propagando como se nada tivesse acontecido. Passa guardado. Belezeira? E o terceiro princípio é da reversibilidade da luz. O trajeto que a luz percorre independe do sentido que essa luz está propagando. E um exemplo clássico disso é você olhar no espelho retrovisor do carro e ver a pessoa sentada no banco de trás. Se você está vendo a pessoa sentada no banco de trás, é porque aquela pessoa vai conseguir te ver. Porque o trajeto da luz independe do sentido de propagação. Fechou? Sugiro que você pegue uma régua para ajudar você a resolver os exercícios de ótica. O Gancinho tem essa vara aqui, essa régua aqui, que nós vamos utilizar aqui de forma bastante enfática. Beleza, amiguinho? Pronto? Maravilha! Com isso a gente já vai começar a resolver uns exercícios muito loucos. Depois eu sugiro que você estude um pouco sobre fontes de luz, sobre a cor dos objetos, tá? As luzes monocromáticas e policromáticas. Tudo isso é bem fácil de você encontrar na internet. Você que já está usando a internet agora, é mamão com açúcar. As 7 cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as luzes monocromáticas. Juntou tudo, é policromática. E vai lá e saca como que são esses negócios aí, porque a parte teórica é mais fácil. Agora nós vamos para os exercícios, fechou? O primeiro deles diz assim: um objeto luminoso é colocado a 20 centímetros de uma câmera escura, obtendo-se em sua parede do fundo uma figura de 8 centímetros de comprimento. Então, no primeiro caso, a distância do objeto até a câmera escura é de 20 centímetros e a altura, no primeiro caso da imagem, é de 8 centímetros. O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros
do orifício. Então, o que estava a 20 centímetros passa a estar a 80 centímetros. O comprimento da nova figura projetada, a altura da nova imagem projetada na parede do fundo da câmera será de quanto? Então, galera, aqui é o seguinte, você precisa sacar que são duas situações, beleza? São duas situações. Eu vou montar o esquema de como funciona a câmera escura, tá? Veja só, eu vou colocar aqui o objeto, que é o objeto luminoso, pode ser representado por uma flechinha, assim, A de amor, B de baixinho, ok? Esse objeto, ele vai ter uma altura que eu vou chamar de altura H. A câmera escura, galera, é uma caixa fechada, onde tem um orifício. E na parte do fundo desse orifício, dessa câmera escura, a gente costuma colocar um material translúcido. Ou seja, uma imagem vai ser projetada ali no fundo da caixa. Ok? Essa câmera escura, vou dizer que tem um comprimento, né, uma profundidade de Dzinho. E a distância que essa câmera escura está do objeto, ou o objeto dessa câmera escura, eu vou chamar de Dzão, que é o D maiúsculo aqui. Ok? Como que essa imagem se forma? O lance é você pegar dos extremos do objeto raios de luz que entrem pelo orifício. Então, esse raio de luz que sai lá do ponto A, ele vem, de acordo com o princípio da propagação retilínea, ele vem aqui em linha reta, caiu aqui, vai cair várias vezes. Ah, sumiu, apareceu, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de A', tá? A'. E do ponto B de bosta, nossa, que bosta. Do ponto B de bobão, bobão, aqui o raio de luz vem no pau, aqui no gás, e chega aqui. Fechou? Então a imagem projetada no fundo da caixa, a imagem projetada no fundo da câmera escura, vai estar assim de ponta cabeça, certo? De ponta cabeça. Por que que ela vai estar de ponta cabeça? Ora, a luz propaga em linha reta, então a luz que saiu do ponto extremo, pega no extremo aqui de baixo, desse outro extremo B, pega ali, beleza? E aí, a gente construiu aqui dois triângulos semelhantes. Lá nas aulas de matemática, fatalmente você estudou semelhança de triângulos. E é essa ferramenta matemática que vai nos ajudar a resolver essa parada. Esse triângulo maior aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo menor. Tem dois ângulos opostos pelo vértice e os correspondentes. Então, se eu pegar a base desse triângulo, que é o Hzão, e dividir pela altura desse triângulo aqui, ó, que é o Dzão, vai ter que dar a mesma coisa aqui, o Hzinho, que é a base do triângulo menor, pela altura do triângulo menor, que é Dzinho. Isso não é uma fórmula, tá, pessoal? Isso não precisa anotar na sua caixinha de ferramentas. Você chega nisso a partir da semelhança de triângulos, ok? Tá caindo tudo aqui hoje, meu, mas que merda! Voltei! Então, a partir da semelhança de triângulos que você vai chegar nisso daqui. Aí, eu vou pegar as informações que eu tenho e aplicá-las aqui. Detalhe, esse número aqui, ó, que eu não sei quanto vale, o Hzão. Esse Hzão é um valor que não muda da primeira para a segunda situação. Esse Dzinho aqui, ó, também não vai mudar, porque é a profundidade dessa caixa. Então eu posso escrever que Hzão vezes Dzinho é igual a Hzinho vezes Dzão. Ao mudar a distância do objeto até a câmera escura, a altura da imagem vai mudar. Mas o Hzão e o Dzão não mudam. Beleza? Então, se eu fizer assim, ó, D1 vezes H1, D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2.
Repetindo, isso não é uma fórmula. A gente chega nisso por meio da semelhança de triângulos. Como o Hzão e o Dzinho são iguais nos dois casos, o Hzão é a altura do objeto e o Dzinho é a profundidade da câmara escura, esse número Hzão e Dzinho não mudam. E o Hzinho e o Dzinho, o Hzinho e o Dzão mudam. Tanto é que o cara pede qual é a altura no segundo caso. Como esse produto aqui é igual a esse, eu posso escrever que D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2. Por isso que eu pus aqui. Sacou a jogada? E agora você pega os dados do problema. No primeiro caso, o D1 era 20 e a altura da imagem era 8. Ok? Na segunda situação, o D2 passa a ser 80. Então, ó, 80 e a altura da imagem H2, que é o que a gente quer determinar. Fechou? Então, olha só, já vou mandar bala aqui, ó. Corta um zero com esse zero aqui, 8 dividido por 8. A nova altura dessa imagem vai ser de 2 centímetros. Observe que eu não me preocupei com a unidade de estar no SI, no comprimento. Beleza? É importante que você saque que as unidades devem ser as mesmas para você resolver esse problema. Eu não tive que converter metro para centímetro para metro, nada disso. Estava tudo já em centímetro. Só que se tiver unidades diferentes, você vai ter que ajustar essa unidade. Beleza? Então aqui está uma das aplicações do princípio da propagação retilínea da luz. Câmera escura. Semelhança de triângulos você vai usar pra caramba. Fechou? Maravilha? Vamos para o exercício 2. Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. A vela, pessoal, vou comentar aqui enquanto eu estou apagando a luz e você está com o enunciado aí na sua cara. A vela é uma fonte pequenininha, pontual, a chama. Quando a gente tem somente uma fonte pontual, forma-se sombra. Se a fonte for extensa, o tamanho dela não for desprezível, aí tem sombra e penumbra, tá? Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Então, a sombra, ela é 5 vezes maior do que a palma da mão do Fernando. Sabendo que a distância da mão do Fernando até a chama da vela era de meio metro, e que a largura de sua mão quando espalmada é de 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama da vela, considerada pontiforme, era de quanto? Então vamos lá, galera, olha só, aguinha. Vamos supor que aqui está a chama, que é a fonte, tá? É uma fonte pontual, ou seja, é uma fonte em que as dimensões dela são desprezíveis. Eu vou colocar aqui a palma da mão, vai na palma da mão, vai na palma da mão. Vamos supor aqui, ó, a palma da mão do Fernando aí, ó, a palma da mão. Então seria a vela aqui e a palma da mão aqui assim. Os raios de luz que incidem na palma não vão passar. Então a gente vai ter uma região de sombra aqui na parede. Beleza? Como que eu vou delimitar essa região de sombra? Ó, eu vou colocar a parede aqui, ó. Ó, eu vou colocar a parede aqui. Ó, eu gosto de fazer com régua para ficar bem bonito. Maravilha. Eu acho que eu vou ter que aumentar aqui, ó. Ó, ó. Aqui está a parede. Parede, parede, parede. E para delimitar a região de sombra, você vai, a partir da fonte, desenhar 2 raios de luz que tangenciam, que passa bem na bordinha do objeto, que no caso é a palma da mão do fulano. Poderia ser um lápis, poderia ser a lua, sei lá eu, tá? Então, ó,
de F, que é a fonte, eu vou pegar aí aqui, ó, raio de luz. Belezeira? Toda essa região aqui, ó, amiguinho, toda essa região aqui é sombra. A luz não incide ali naquela região. Observe que isso acontece porque a luz propaga em linha reta. Senão ele ia fazer uma curva e pegar aqui. Em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga em linha reta. Se eu disser que o tamanho da palma da mão do Fernandinho vale X, eu não sei quanto é, qual vai ser o tamanho da sombra da palma da mão? Ó, vou chamar aqui de sombra projetada, tá? Sombra projetada. Qual seria o tamanho da sombra projetada ali? De acordo com o enunciado, a sombra é 5 vezes maior do que a palma da mão do Fernandinho. Então eu vou dizer que essa sombra tem 5 vezes x. Ele diz que a distância da chama da vela até o Fernando era de meio metro. Então, ó, a distância daqui até aqui é de meio metro. Meio metro. Ok? E que a largura da mão espalmada é de 20 centímetros. Esse era um dado que a gente nem precisaria. Beleza? Mas eu vou pôr aqui porque o cara fala x é igual a 20 centímetros. Ele pergunta qual a distância da chama até a parede. Essa distância da chama até a parede, fofos, eu vou colocar aqui, ó. E vou chamar de dezão. Dezão. Maravilha, capitão. Dezão. Vamos nessa, amigão. De novo, o que nós temos? Isso, uma semelhança de triângulos. Você tem um triângulo pequititico que está encaixado no triângulo grandão. É, maravilha. Ih, Ganso, você tá louco. É lógico, galera. É lógico. Detalhe, eu vou passar esse negócio que está em metros para centímetros, para ficar coerente. 1 metro tem 100 centímetros, então em meio metro, 50 centímetros. Belezeira? E vou trabalhar tudo em centímetros. Então vai, se eu pegar o dezão, que é a altura do triângulo grande, e dividir pela base do triângulo grande, que é 5 vezes o x, isso vai ser igual à altura do triângulo menor, que é de 50, dividido pela altura do triângulo... D sobre 5x, e isso, 50 sobre x, burrão. Belezeira? Como eu comentei com vocês, ó, o tamanho da palma da mão, de acordo com o enunciado, nem precisaria ser dado, porque aquele x corta. Se você pôr 20 aqui e 20 aqui, vai dar a mesma coisa. E o 5 vai passar multiplicando 50. 5 vezes 50 dá 250 centímetros. Então a distância da chama até a parede seria de 2,5 metros. 2,5 metros. Beleza? Então a resolução do problema ela é simples. O lance é interpretar o que está acontecendo. Isso daí que é um pouquinho mais cabuloso. Ok? Muito bem. Para fazer um exercício teórico e arrematar a parada, eu vou fazer um terceiro exercício nessa aula. Beleza? Vamos lá então. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com suas respectivas definições constantes abaixo, que está aí abaixo, beleza? Então vamos lá. O primeiro é a propagação retilínea da luz. O segundo é o princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro é o princípio da reversibilidade. Então veja só. Vamos fazer já juntinho. A primeira afirmação diz assim: no meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. Então, nesse primeiro aqui eu tenho que colocar o quê? 1,
que é a propagação retilínea da luz. Segundo buraquinho aqui, ó. O trajeto ou caminho de um raio de luz não depende do sentido da propagação. Esse é o princípio da reversibilidade da luz. Seria o 3. E os raios de luz se propagam independente dos demais. Seria o princípio da independência dos raios de luz, que é esse 2 aqui. Beleza? Então esse é bem facinho, bem sossegado, só para gente arrematar a parte teórica dessa aula. Fechou? Então tá aí, galera, princípios da ótica geométrica. Bora lá, resolve os exercícios que o Ganso deixou aí e vamos nessa. Até a próxima aula, galera. Valeu!